palavra que Deus tem derramado muito no meu coração nos últimos dias, e eu senti claramente a direção do Espírito Santo de estar trazendo aqui para vocês, e o meu desafio hoje é derramar tudo que Ele tem derramado. Eu não quero reter nada, eu quero transbordar e levar tudo, ser um rio e não uma represa. Que o Espírito Santo nos ajude, principalmente com o tempo, né? Se possível parar o tempo, multiplicar o tempo aí, para que eu possa estar derramando sobre cada um de vocês o que Ele me trouxe, amém? Vamos orar então? Obrigado, Flávio. Ó Pai querido, Pai celestial, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo pela Tua mão, pela Tua direção. Ó Espírito Santo, usa-me aqui para que eu seja apenas o Teu mensageiro, o Teu canal. Traga a Tua palavra, revela a Tua palavra a cada um de nós. Assim nós Te pedimos, Espírito Santo, apesar de mim, usa-me para que tudo aconteça segundo a vontade do Pai, o querer do Pai, e que todos nós possamos conhecer mais Jesus, amarmos mais Jesus e principalmente nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Ele. Esse é o nosso desejo, assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Como o lugar faz a diferença? Alguém já se sentiu melhor por conta de um lugar ou pior? Há uma ilustração, e eu vou usar dois extremos para ficar bem claro. Imagina, nesse momento, nós estarmos num lugar ruim, num lugar de guerra. Imagina lá na Ucrânia, na região que está sendo bombardeada pela Rússia. O que sentiríamos se estivéssemos lá nesse momento? Medo? Insegurança? Falta de paz? Em contrapartida, imagina se estivéssemos, para quem gosta da praia, num local no litoral, uma vista para o mar. Para quem gosta do interior, das montanhas, próximo das montanhas, aquela paisagem linda com árvores, com pássaros, aquela paz, aquela tranquilidade, um lugar em que a gente sente paz, sente segurança, em que nós nos sentimos bem, em que há uma paz que excede às vezes até as situações e as circunstâncias. E se eu falar para cada um de nós, que independente de nós, independente fisicamente de onde estivermos, nós temos um lugar em que a gente pode ir e sentir paz, tranquilidade, segurança, amor, um lugar em que nós podemos estar cheios disso, apesar das circunstâncias, e esse lugar está acessível a cada um de nós. Esse lugar é aos pés de Jesus. O tema da palavra de hoje é aos pés de Jesus. Nós temos vivido aos pés de Jesus? Como tem sido o nosso relacionamento com Jesus? Tem sido um relacionamento de intimidade, de confiança, de entrega, de contemplação? Como que nós realmente temos vivido com Jesus, o nosso relacionamento com Ele? E para a gente conversar um pouco sobre isso, hoje a gente vai estar falando sobre uma personagem da Bíblia, Maria, mas não é a mãe de Jesus, é Maria, irmã de Lázaro. Nós vamos ver um pouco sobre ela e o que a gente pode aprender dessas passagens em que ela é citada na Bíblia. Então, para começar, eu queria que vocês abrissem, quem trouxe a Bíblia, em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa
não lhes será tirada. Que alegria poder recebermos Jesus. Imagina a gente recebendo Jesus em nossa casa. Que alegria cada um de nós que temos uma aliança com Ele, receber Jesus na nossa vida, entregando a nossa vida a Ele. Mas como tem sido o nosso relacionamento com Jesus no nosso dia a dia? Porque aqui nós temos duas personagens que agem de maneiras diferentes diante de Jesus. Marta, o foco dela é o serviço, é o fazer, enquanto que Maria, o foco dela é Jesus, é Cristo. Como que nós temos agido no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Jesus? Nós temos sido como Maria, focados em Cristo? Ou temos sido como Marta, focados no serviço, no fazer? Semana passada, nós vimos o Luiz falar aqui, de nós adorarmos a Cristo por quem Ele é. Muito me impactou a história dos 3 reis magos, deles viajarem quilômetros para simplesmente adorar um bebê. Não receberam nada em troca dele, viram apenas e simplesmente um bebê, porque eles foram por quem era. E nós temos buscado Jesus, temos relacionado com Jesus por quem Ele é, ou pelo que Ele pode nos oferecer e nos servir? Jesus tem sido alguém que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos deseja e nos quer, ou nós temos amado e buscado Jesus, porque Ele pode nos dar algo, como um caixa eletrônico, como um supermercado? Como tem sido o nosso relacionamento com Ele? E nós estamos vivendo num momento, numa era, em que as ocupações do mundo estão tentando roubar o nosso tempo com Jesus. Vocês já pararam para analisar que nós estamos, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos trocando os pés de Jesus pelo serviço, pela produtividade, pelo conhecimento, pela conquista? Coisas que não são ruins, que em si não são pecado, mas desde que não tomem o lugar de Cristo em nossas vidas. Quantos de nós não têm trocado Cristo por essas coisas? Não temos priorizado as outras coisas em detrimento de Jesus. Como que nós temos agido no nosso dia a dia? O que na verdade tem sido a prioridade na nossa vida? Tem sido realmente Cristo? Eu amo uma coisa na palavra de Deus, é que Ele interconecta histórias separadas por milhares de anos e traz para o nosso dia a dia aquilo, e a gente consegue ver coisas aqui acontecendo. E aqui o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração que me deixa assim muito maravilhado em ver como Ele faz. E aqui Ele me fez voltar a Êxodo, comecinho de Êxodo. Nós temos Moisés e Arão que vão até o faraó, falar com o faraó, para que o faraó libere o povo para ir até o deserto, adorar o Senhor, contemplar o Senhor. Mas o faraó não permite que eles saiam. E não só isso, ele fala para os encarregados dos israelenses, dos judeus, para que eles aumentem o serviço. Por quê? Porque ele fala, algumas versões falam, eles estão com muito tempo livre, com muito tempo ocioso. Então aumenta o serviço deles e mantém a produtividade. Então eles teriam que manter a produtividade fazendo mais coisas. Alguém consegue enxergar isso na nossa realidade hoje em dia? Como nós cada vez mais estamos sendo cobrados por mais produtividade, fazendo mais, ou por manter aquilo, fazendo mais coisas, em como o mundo tem nos oprimido com isso. Se na história de Êxodo o faraó oprimia o povo de Deus, hoje nós temos Satanás oprimindo o povo de Deus, para que eles não tenham tempo para adorar ao Senhor. E ele fica trazendo ocupações, cada vez mais e mais ocupações, para que a gente não adore ao Senhor. E parece que é inútil, que a gente se sente inútil se nós não estamos fazendo algo, é ou não é? Fica um tempinho sem fazer nada, parece que a gente está perdendo tempo, que aquilo está sendo inútil, que estamos desperdiçando tempo. Nós estamos numa guerra em que tem nos
tem sido nos roubado o tempo de solitude e contemplação com Deus. E eu quero abrir um parênteses muito rápido aqui, para diferenciar solitude de solidão. Solidão é um estado de isolamento, de desconexão, a pessoa se isola de tudo. Solitude é nos afastarmos intencionalmente do barulho e das distrações, para nos conectarmos com Deus. Nós temos vivido isso? Temos tido esse tempo de solitude, de contemplação com Deus? Eu não gosto de apanhar sozinho, vocês já sabem. Vou compartilhar as surras que eu estou tomando do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade a sós com Deus? Sem pressa, sem celular, sem notificação, sem preocupação do que tem que fazer depois daquilo. Qual foi a última vez em que você entrou na presença de Deus para desfrutar dessa presença sem pensar em outra coisa, focado em Cristo e somente nele? Porque na história do Egito, os israelenses faziam tijolos. A partir daquele momento, o faraó determinou que além dos tijolos, eles teriam que pegar a palha para usar para fazer os tijolos, mantendo a produtividade. E hoje o que a gente tem visto no nosso tempo, é uma cultura da multitarefa. Não basta mais fazer só uma coisa, precisamos fazer mais de uma coisa. Tenho visto muito isso, e eu, infelizmente, às vezes acabo fazendo sem perceber, pela cultura. Andando no centro da cidade é mais claro isso. Quantas pessoas a gente vê andando na rua mexendo no celular? Não basta mais só andar, eu preciso entrar na internet e responder alguém, olhar uma publicação na rede social. Isso em tudo, todas as coisas que nós vamos fazer hoje, a gente acaba tendo que fazer mais de uma coisa. Nós estamos sendo dominados por uma cultura multitarefa, que tem nos roubado o tempo com Deus, que tem nos roubado esse tempo exclusivo com Deus, que hoje já não basta mais fazer uma só coisa. E quando nós ficamos sem fazer nada, como que a gente sente? Improdutivo, não é? Como tem sido o nosso tempo de descanso agora? Vocês já pararam para prestar atenção? O tempo de descanso nosso, como é? É esparramar no sofá ou deitar na cama e assistir Netflix, assistir jogos, mexer no celular, nas redes sociais, na internet, responder uma mensagem. E a impressão que dá é como nós não estamos fazendo nada específico, parece que não está fazendo nada. E aí a gente passa horas nisso, e passamos dias sem orar, sem ler a Bíblia, ou orando e lendo a Bíblia de uma maneira corrida, sem qualidade, fazendo tudo às pressas, porque nós não temos tempo. E passamos os dias, e cada vez a gente parece estar ficando mais cansado, porque nós não estamos descansando no Senhor, nós não estamos vivendo aos pés de Cristo, porque a gente está sem tempo de ir até os pés de Jesus, afinal nós temos tanta coisa para fazer. O diabo está nos oprimindo com esse tipo de pensamento, de cultura, de vida, mas nosso libertador já veio e nos libertou na cruz. E Ele está nos chamando para irmos até os pés dEle, para nos derramarmos na presença dEle. Esse é o chamado de Cristo para cada um de nós, esse é o desejo dEle. O espírito e o sentimento de Marta têm nos dominado. Ficar aos pés de Jesus é perda de tempo diante de todas as outras coisas que nós temos que fazer. E são coisas lícitas e boas. O que Marta estava fazendo não era errado, não era pecado, mas ela estava priorizando fazer em detrimento da presença de Jesus. Ela estava vivendo ali como se Jesus não estivesse na casa, ela não estava desfrutando e aproveitando da presença de Cristo. Ela continuava fazendo as coisas da casa, sem desfrutar de quem estava lá com ela. Só que nessa passagem nós lemos, o que Jesus responde para Marta? Só uma coisa é necessária, estar aos pés dEle. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer.
Isso não quer dizer que só vamos fazer isso, mas que isso tem que ser a prioridade. Nós devemos ir até os pés de Jesus e a partir desse lugar sair e fazer. Porque aí eu paro de fazer o que eu acho que Deus espera que eu faça, para fazer o que Ele realmente quer, porque eu ouvi Ele, eu recebi a direção dEle, e eu passo a caminhar baseado na direção de Cristo, na palavra dEle. Não mais, eu acho que, isso deixa de existir, mas eu passo a fazer o que Jesus realmente deseja, porque eu me relaciono com Ele, porque eu parto dali. No meu trabalho, eu não faço o que eu acho que meu chefe quer, eu tenho que ir até ele, conversar com ele, perguntar, ver claramente o que ele quer para fazer. E por que a gente não faz isso com Jesus? Por que nós não nos rendemos ao senhorio dele verdadeiramente, consultando em tudo, em todas as nossas escolhas, decisões, no nosso dia a dia? Por que a gente não inicia o nosso dia aos pés de Jesus para viver aquele dia exatamente como Ele deseja, como Ele escreveu no nosso livro da vida? Nós devemos desejar os pés de Jesus mais que qualquer outra coisa, deve ser a nossa prioridade máxima. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que nos revela isso claramente, está lá em Salmos 27:4, diz o seguinte: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Aqui Davi nos ensina a essência da vontade de Deus, de Cristo, relacionamento, a presença. Essa deve ser a nossa maior vontade. A nossa maior prioridade tem que ser Jesus, e não as coisas aqui. Nós devemos desejar a presença dEle, e passar a entrar e desfrutar dessa presença todos os dias. Não pode ser mais só no domingo, no culto, não pode ser mais só na quinta-feira na conexão, mas sim todos os dias, no nosso secreto, estar aos pés de Cristo, se render aos pés dEle. E quando isso se torna a nossa maior prioridade, a gente dá um jeito, por mais que o nosso tempo esteja escasso, é ou não é? Quem aqui já fez ou faz faculdade à noite? Sabe o que eu estou falando? Abriu mão de estar em casa, de fazer as coisas de casa, de descansar, de estar com a família, para estudar, priorizou os estudos, e não está errado nisso. E nós temos priorizado Jesus? Temos buscado passar um tempo com Ele? Ele tem se tornado a prioridade na nossa vida? Qual foi a última vez que você sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo através da Bíblia? Em que você permitiu que Ele continuasse a falar com você, mesmo depois de você ter terminado de ler o texto da Bíblia? Em que você conversou com Ele sobre aquele texto? Em que você buscou revelações dEle? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? A última vez a gente parou de ler a Bíblia correndo só para cumprir tabela. Tempos depois, Maria e Marta recorrem a Jesus. E aqui explicar o contexto, para que a gente possa entender o que está acontecendo ali. Lázaro está com um estado de saúde muito grave. Ele adoece, e a situação é tão grave que Marta e Maria decidem recorrer a Cristo. Elas mandam um recado, pedindo para que Jesus venha visitá-las, porque o amigo dele, que ele ama, está doente, não está bem. Mas Jesus demora para ir. Jesus, quando chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Isso me faz crer que, no mínimo, Jesus demorou de 5 a 6 dias, porque a hora que avisaram, Lázaro ainda estava vivo. Então, no mínimo, Jesus levou de 5 a 6 dias para ir até Marta e Maria, para responder ao pedido de Marta e Maria. E aqui a gente vai ver como Maria reagiu diante disso. A gente vai ver só um trecho da passagem que nos fala de Maria. Como é que Maria reage diante disso, essa demora de Jesus, esse atraso de Jesus? Está lá em João, capítulo 11, versículo 29. João 11, 29.
diz o seguinte: ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ali ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Quando tiver gincana aqui na igreja, esse versículo eu recomendo muito vocês decorarem. João 11:35. É o mais curto da Bíblia, fácil. Jesus chorou. Aqui a gente vê Maria, diante de um momento de dor, de sofrimento, de aflição, de dificuldade, onde ela vai? Onde ela recorre? Aos pés de Jesus. Ela se coloca diante de Jesus, aos pés dele, e ali ela abre o coração dela, derrama o coração dela diante de Jesus, confiando nele, mesmo com a demora dele, mesmo com toda a demora, mesmo Jesus não tendo atendido o pedido dela, no tempo dela, na maneira que ela queria, ela vai e ainda assim se coloca aos pés de Jesus. Ela se derrama nele, confiando nele. Pode ser que a fé dela tenha sido abalada, mas não se apagou. E que ao ouvir que Jesus está lá, ela sai correndo ao encontro dele e novamente se coloca aos pés dele. E derrama o coração dela a ele. E como nós temos agido diante de um silêncio de Deus, quando pedimos algo e o nosso pedido não é atendido? Ou quando Deus demora para nos responder sobre algo, como que nós temos agido? Nós continuamos confiando em Cristo e nos colocando na presença dEle? Ou a gente faz biquinho e se afasta dEle? Passa a duvidar dEle? Permite ouvir a voz do inimigo falando que Ele não nos ama mais, que Ele não está nem aí para a gente? Como nós temos agido diante disso? Temos deixado nos levar pelas nossas emoções? Ou a nossa fé ainda faz a gente crer e nos colocarmos diante de Cristo? Como que nós temos feito? E aqui acontece algo tremendo, porque Jesus demora mais de 4 dias para ir até ele, porque o agir dele acaba sendo muito mais poderoso e tremendo do que se ele tivesse ido correndo. Ele faz algo muito maior. E aqui eu quero ler um versículo que nos mostra que Jesus agiu de maneira intencional no atraso. Jesus não esqueceu de Maria. Jesus se importava e amava eles. Então por que ele atrasou? Por que ele demorou para ir? Está lá em João capítulo 11, versículo 14, Jesus afirma o seguinte, as escrituras falam o seguinte: então, ele, aqui é Jesus, disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Aqui é Jesus falando com os seus discípulos antes de ir até Betânia. Ele se reuniu com os discípulos e está falando, e os discípulos estavam com medo, porque ali na região da Judéia, Jesus estava sendo já perseguido. E aí ele fala com os discípulos, porque os discípulos falam: mas se ele morreu, por que você vai? E aí ele explica, e aqui ele nos mostra que ele fez de maneira intencional, para que ele pudesse fazer algo ainda maior, ainda mais tremendo, e isso possa aumentar a nossa fé nele. Então muitas vezes ele vai demorar, vai atrasar, para que a nossa fé nele cresça, para que ele faça algo muito maior do que a gente pode imaginar. O que as irmãs de Lázaro queriam era a cura de Lázaro, e ele ressuscita Lázaro, algo muito maior. Porque se nós olharmos os relatos do Evangelho, o que mais tem é a cura de Cristo, é ou não é? Ele curou de tudo: cego, paralítico,
a mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos. Ele curou tudo. Não houve nenhuma doença em que ele não era possível que tenha curado. Os leprosos, que eram tão discriminados, marginalizados na época de Jesus, curou tudo. Mas aí você pode me falar, William, mas ele ressuscita a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas aqui tem um fator muito importante que a gente precisa analisar, do contexto, de como aconteceu. A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou logo depois que foi declarada a morte deles. Lázaro foram 4 dias. E aqui tem uma explicação histórica que vai nos ajudar a entender melhor sobre isso. Na cultura judaica da época de Jesus, até 3 dias depois que a pessoa morreu, eles acreditavam que ela poderia voltar a viver. Porque na época de Jesus não tinha o conhecimento de medicina que tem hoje, não tinha os equipamentos que nós temos hoje para testar a morte de alguém. Então poderia ser que alguém que foi atestado morto estava só no estado grave, inconsciente, com batimento cardíaco baixo. Mas, na cultura judaica, a partir do 4º dia de sepultamento, não tem como a pessoa voltar a viver. É impossível voltar a viver. Mas para Jesus nada é impossível. Ele faz Lázaro voltar a viver. Ele ressuscita Lázaro. E a partir daqui, Marta e Maria são tremendamente impactadas. Mas não só ela. Todos ali do entorno, todos que presenciam, todos que ouvem essa história são impactados. E nós vemos isso claramente lá em João capítulo 12, versículo 9. Esse milagre não impactou só Marta, Maria, mas Betânia, Jerusalém, todos ali na região foram impactados. Lá em João 12, 9 diz o seguinte: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, esse agir de Jesus impacta Marta, Maria e muitos da região, ao ponto dos líderes religiosos não quererem mais só matar Jesus, agora quer matar Lázaro também. Não quer mais só o Messias, mas quer um milagre. Aquele que estava ali em carne e osso. Em João 11, 45 diz o seguinte: muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Jesus deseja fazer coisas tremendas e poderosas em nós e através de nós, para impactar essa cidade, para impactar pessoas, para impactar toda a nossa região. Para isso que a gente precisa, nos colocarmos aos pés de Jesus como fez Maria, crendo e confiando nele, que ele está agindo no tempo certo, da maneira certa. Para isso a gente precisa crer nele, acreditar nele, ao ponto de tudo estar acontecendo ao contrário do que a gente quer, e ainda assim nós nos colocarmos aos pés dele, crendo e confiando nele, que ele está fazendo o melhor para nós. Aí nós temos a terceira passagem, em que Maria novamente se relaciona com Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. João 12, 1. Diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Novamente Maria está diante de Jesus, e novamente onde ela se coloca? Aos pés de Jesus. Ela se colocou num dia comum, ela se colocou num dia de tristeza, mas ela também se colocou num dia de alegria, de celebração. Ela se alegrou, comemorou com Cristo aos pés dele, celebrando aquele momento, aquela comunhão. Ela estava celebrando o que ali? A presença de Cristo.
Nós precisamos celebrar a presença de Cristo, esse presente que Deus nos deu, de podermos nos relacionar e estarmos com Cristo. Nós precisamos, como Maria, nos alegrarmos e nos colocarmos aos pés dEle. E ela entrega algo muito valioso a Jesus. Aos olhos de todos ali, o que se esperava de Maria? Que ela estivesse ali servindo, que ela estivesse ao entorno da mesa, mas ela faz a vontade de Deus, ela se coloca aos pés de Jesus, ela se rende a Cristo, ela foi intencional, intensa, como nós falamos hoje de manhã com os líderes. Nós precisamos ser intencionais para viver aos pés de Cristo. Se nós queremos uma vida intensa com Cristo, precisamos primeiro ser intencionais e nos colocarmos aos pés dEle. Isso é uma escolha, uma decisão. Todos os dias nós temos essa decisão, escolha. Durante vários momentos do dia, o que eu vou fazer? Vou me colocar aos pés de Cristo e viver a vontade dEle? Ou eu vou viver a minha vida, viver o que eu acho que Ele espera de mim, sem conversar com Ele, sem me relacionar com Ele, sem estar com Ele? E aqui, Maria usa algo muito caro. Segundo os teólogos e historiadores, esse perfume que ela usou era caríssimo, custava algo em torno de 1 ano de trabalho. Imagina você pegar 1 ano do seu salário e derramar aos pés de Cristo, entregar aos pés dele. Ela não mediu esforços para entregar o que ela tinha de melhor a Ele. O que nos custa ir aos pés de Jesus? Tudo. Nós nos rendermos a Ele, ao senhorio dEle, reconhecendo quem Ele é. Esse tipo de perfume, na época de Jesus, era meio que um óleo, ele era meio oleoso, com fragrâncias. Isso era usado para ungir reis, esses perfumes caros. O que ela estava fazendo ali? Ela estava ungindo Jesus como o rei dos reis, como o rei da vida dela. E nós temos nos colocado aos pés de Jesus, reconhecendo Ele como o rei e senhor das nossas vidas, entregado o nosso melhor, o melhor tempo, entregado a nossa vida a Ele, em todos os momentos? Ou a gente só procura Jesus quando a gente está precisando? Ou a gente entrega o tempo que sobra? Como que nós temos agido diante de Jesus? E ela não teve medo ou vergonha de se render aos pés de Jesus. E ali mesmo ela foi confrontada. Judas questiona Jesus: mas é muito caro isso que ela está derramando. E os pobres? Alguns fariseus que estavam ali questionam: mas uma mulher lavando o pé dele? E ainda assim ela permanece aos pés de Jesus, lavando os pés dele, mesmo diante desse questionamento. E nós? Temos derramado o nosso melhor? Mesmo que isso traga medo, traga vergonha, sejamos questionados? Como que nós temos feito? Porque muitos vão achar que nós somos loucos, fanáticos, né? Quantas vezes já não ouvi, sofreu lavagem cerebral? Estamos dispostos a permanecer nesse lugar, mesmo com esses questionamentos? Isso me faz lembrar um personagem da Bíblia, Noé. Quando Noé começou a construir a arca, o que ele foi considerado pela sociedade na época? Um louco, um lunático. Nunca choveu, o cara está fazendo uma arca gigantesca no meio do nada, não tem nem mar, rio aqui perto. É maluco de pedra esse cara. E no final, quem que é o único que sobrevive ao julgamento de Deus através do dilúvio, das águas? Só ele com a família. Se nós estamos aqui hoje é porque um lunático seguiu a vontade de Deus, mesmo diante de questionamentos, mesmo diante de chamarem ele de louco. E nós? Como que nós temos agido? Estamos mais preocupados com a nossa imagem? Ou a gente tem se rendido aos pés de Cristo, independente do que vão achar ou falar da gente? Teve uma vez aqui na igreja, num culto, momento de adoração, eu estava adorando,
ou achei que estava, e o Espírito Santo veio uma vontade interior de me ajoelhar. E eu não ajoelhei de primeira. Ninguém estava ajoelhado. O que vão pensar de mim? Dá para eu continuar adorando de pé? Mas Jesus queria que eu me ajoelhasse ali para Ele, diante dEle, me rendesse a Ele. Até que o Espírito Santo usou uma outra pessoa que ajoelhou próximo de mim e me mostrou, falou, olha lá, ajoelhou. Aí eu ajoelhei. Mas não precisava ter que mostrar o outro. E por que eu não ajoelhei de primeira? Vergonha, medo, orgulho. Orgulho tem nos impedido de nos rendermos a Cristo, de nos entregarmos a Ele, de o adorarmos de todo o nosso coração. Maria lavou os pés de Jesus uma semana antes da Páscoa. Naquela Páscoa, o que vai acontecer? Jesus é morto. Ali foi o último relato da Bíblia que Maria tem, é o último relato que tem na Bíblia, Maria com Jesus. Então, provavelmente foi o último encontro de Maria, irmã de Lázaro, com Cristo. Se ela não tivesse ali derramado, tivesse deixado para depois, ela não teria mais essa oportunidade. Nós não podemos deixar para depois. Acho que todos aqui já perderam algum ente querido. Quão difícil é quando a gente perde alguém querido. E muitas vezes, naquele momento de dor, de sofrimento, do velório, o que vem na nossa mente? Por que eu não abracei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não falei mais eu te amo? Ali quantos pedidos de perdão ficaram represados? Quantas declarações, quantos reconhecimentos morreram ali, porque a gente deixou para depois. Se nós pudéssemos encontrar alguém que nós amamos, que já partiu, tivesse a oportunidade de encontrar mais uma vez, o que nós falaríamos? Como que nós agiríamos? Eu lembro claramente a última vez que eu vi meu pai vivo. Se eu soubesse que era a última vez, teria dado um abraço mais apertado, um beijo mais longo, ter falado um te amo mais eufórico para ele. E para Cristo? E se hoje for a última vez que você vai ter a oportunidade de falar com Jesus, de estar na presença dEle, o que você falaria? Como que você agiria? Como que você faria? É tolice nossa achar que daqui uma semana vão estar aqui. No domingo passado eu perdi um colega de trabalho. Em uma semana ele adoeceu e morreu. Foi algo assim, rápido. A vida é um sopro, ela é muito rápida, a gente não tem o controle de nada. Como nós temos aproveitado a oportunidade que nós temos com Jesus? Tem uma parábola que Jesus nos conta sobre essa questão do tempo, de não deixarmos para depois. É a parábola das 10 virgens, em que 5 levam óleo, são as chamadas nas escrituras de prudente, e temos as 5 insensatas, que não levam óleo suficiente. Como que nós temos agido, melhor dizendo, como as prudentes ou as insensatas, diante de Jesus? Está lá em Mateus 25:10, fala o seguinte: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. O óleo ali representava o quê? Tempo com Cristo, oração, relacionamento. Nós não podemos deixar para amanhã, e se não tiver amanhã? Se Jesus voltar antes? E se a gente morrer antes? Como que nós temos feito? Por que elas não entraram no banquete? Porque não tinham óleo? Não, porque Jesus o que fala? A verdade é que não as conheço. Elas sabiam quem Jesus era, mas não conheciam, não tinham relacionamento. E nós, temos nos relacionado com Cristo? Ou a gente só ouve Cristo aqui no culto, na conexão,
como que nós temos agido? A gente só ouve falar de Jesus ou nós temos relacionamento com Ele? E esse relacionamento com Cristo tem que ser diário, constante, é uma vida aos pés dEle. Não é uma visitação, é uma habitação aos pés de Cristo. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, mas é o versículo que mais me traz temor. E eu não podia trazer ele falando sobre essa questão. É Mateus 7:22, diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em algum momento Jesus fala: vocês não fizeram isso, seus mentirosos, não expulsou ninguém. Não, dá a entender que realmente eles fizeram aquilo. Qual que foi o problema deles? Não se relacionaram com Cristo. Cristo fala: eu não vos conheço. Não é que nós não devemos fazer, mas aqui Jesus está mostrando a prioridade. Não adianta nada você fazer sem relacionamento. Prioriza o relacionamento comigo, e a partir daqui você sai e faz. Porque Ele deu uma ordem para a gente expulsar demônio e curar enfermos. Os caras estavam cumprindo uma ordem de Jesus. Qual era o problema deles? Falta de relacionamento com Cristo. A prioridade é relacionar com Ele. Ali Jesus está falando claramente: prioridade é me conhecer, e a partir daqui você sai e faz. Nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Jesus, estar com Ele. Voltando para o último versículo, último encontro de Maria, finalzinho do texto fala que a casa encheu-se com perfume. O ato de Maria afetou a todos que estavam ali na casa. As nossas ações em adoração, em contemplação, em entrega a Cristo afetarão outras pessoas. Nós somos chamados para levar o perfume de Cristo, a fragrância dele. Como nós vamos levar? Estando com Ele, nos relacionando com Ele, e a partir desse lugar a gente sai e leva. Maria, irmã de Lázaro, é citada apenas 3 vezes na Bíblia, e nas 3 vezes onde ela está? Aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Cristo, num dia comum, num dia ordinário, como a gente viu semana passada o Luiz falando, que é o mais comum, são os dias comuns. Onde ela estava? Aos pés de Jesus, ouvindo Ele, se relacionando com Ele, conhecendo Jesus. Mas também no momento de dor, de sofrimento, das emoções estarem afloradas, onde ela estava? Aos pés de Jesus, se rendendo a Ele, abrindo o coração dela a Ele. Mas também num dia de comunhão, de celebração, de alegria, onde ela se coloca? Aos pés de Jesus, o adorando, se rendendo a Ele. Não importa onde nós habitamos fisicamente nessa terra, a nossa habitação é nos pés de Jesus. Não importa se a gente vive em São Manuel, em Bauru, no Paquistão, na China, na Índia, nós devemos habitar aos pés de Jesus. Não é um local de visitação, mas é um local de morada, de vivermos ali todos os dias da nossa vida, os dias bons, mas os dias maus. Já para finalizar, tem um versículo lá em Isaías que fala o seguinte: como são belos os pés do mensageiro, que traz as boas novas, que anuncia a paz e a salvação. Quão mais belos são os pés e quem é as boas novas. Quão mais belos são os pés daquele que nos trouxe paz, que nos trouxe salvação. Por quê? Porque Ele é a paz e a salvação, e nós temos acesso a esses pés. Nós temos aproveitado isso? Temos nos colocado nesses pés? Temos acessado esses pés? Acho que a maioria aqui sabe que eu moro em Bauru, e lá na região de Bauru, sob o solo de Bauru, está a segunda maior reserva de água doce do mundo, é o Aquífero Guarani. Quando eu mudei para Bauru, primeira coisa que me veio à mente: aqui eu não vou ter problema com água, eu estou sobre a segunda maior reserva de água doce do mundo. Se é um lugar que não vai faltar água, em Bauru. Tolice minha, como eu fui tolo, ledo engano. Eu já passei um período lá que eu fiquei 7 dias sem água em casa. O Henrique era pequenininho, a Giovana pegou o Henrique e veio embora para São Manuel, na casa aqui do meu pai, do meu sogro.
Por 3 dias eu tomei banho com balde, que não tinha água mais na caixa d'água. 7 dias a caixa não aguentou. O que isso nos mostra? Embora eu estivesse sobre a segunda maior reserva de água doce do mundo, eu estava sem água. Embora a gente saiba de Jesus, a gente saiba quem Ele é, que Ele é o Messias, que tenhamos uma aliança contigo, que a gente sabe que tem livre acesso a Ele, nada adianta se nós não acessarmos o pé dEle, se nós não nos colocarmos aos pés dEle, nada adianta. Então nós temos que nos colocar aos pés de Jesus, nos render a Ele, não só olhar, não só saber, mas viver ali, acessar esses pés, estar nessa presença. Esse deve ser o nosso desejo. Devemos nos colocar aos pés dEle e nos rendermos a Ele, nos relacionando com Ele, vivendo na presença dEle. Nós temos acesso aos pés do maior homem que já passou pela terra. Quem foi o maior homem que já passou pela terra? Jesus. E nós temos acesso a esses pés, e o que nós temos feito com isso? Temos aproveitado desse acesso? Temos desfrutado dessa companhia, dessa presença? Ou só ficamos na teoria? O que nós temos feito? Há uma passagem na Bíblia em que Jesus está com seus discípulos num barco e vem uma forte ventania, tempestade, ao ponto de começar a encher de água o barco, e os discípulos dele ali, vários, acho que até a maioria, eram experientes navegantes, experientes pescadores, conheciam o mar, estavam no mar da região, mas ali a ventania, a tempestade foi tão forte, que eles ficaram com medo de se afogarem, de morrerem. E como que Jesus estava? Dormindo. Como pode todos estarem no mesmo barco, passando pela mesma situação, alguns desesperados com medo de morrer, e Jesus dormindo? Por que Jesus dormia, enquanto o pessoal estava ali com medo de morrer? Enquanto os discípulos estavam vivendo a tempestade, Jesus estava na tempestade, vivendo com o Pai. Jesus estava com quem manda na tempestade, com quem manda nos ventos, com quem manda em tudo. E nós? Nós temos nos colocado aos pés de Cristo? Ou a gente tem sido os discípulos nessa situação, olhando para a tempestade, para as preocupações da vida, e achando que Deus não está nem aí com a gente? O que nós temos feito? Como que nós temos vivido? E essa situação de Jesus me faz lembrar aquele versículo, a paz que excede todo entendimento. Ele tinha uma paz tão grande, mesmo com aquela tempestade, que ele dormia, porque ele estava com o Pai. Para finalizar, que o tempo avançou, o Espírito Santo, ele traz a teoria, mas também traz a prática, né? Ele ministrou isso ao meu coração, e aí ele foi para a parte prática. Esses dias nós tivemos um problema em casa, furou a caixa d'água, começou a pingar na sala de casa, que a caixa d'água fica em cima da sala, e todo um problema, e para mim o furo da caixa d'água foi a tempestade. Pobre da Giovana que sofreu comigo, né, no dia que a gente descobriu o furo, como eu murmurei, como eu reclamava de tudo, mal-humorado, tudo por conta de um furo de uma caixa d'água. Foi uma tempestade. Eu me vi como esses discípulos. Os discípulos falam o que para Jesus? Não te importas que nós morramos? Você não está nem aí para mim? Senhor, o Senhor não importa comigo de ter permitido que furou a caixa d'água? Tu não importa que eu esteja passando por isso? Agir como os discípulos, quando eu deveria agir como Cristo. Está tudo bem, é só um furo, troca a caixa d'água, mesmo que ia dar todo o trabalho que deu, que ia ter todos os gastos que eu tive lá. E aí quando teve que abrir o telhado, teve que destelhar, tirar a caibro, teve que fazer lá quase uma obra de engenharia para trocar a caixa d'água. E aí quando estava já para o fim do serviço, como sempre, falta sempre alguma coisa, né, de material, o pedreiro pediu para eu
eu estava indo lá na loja de material de construção, pegar o que estava faltando, eu fui. E a hora que eu cheguei lá na loja de construção, a moça que me atendeu da loja falou, nossa, está um tempo lá fora, vai chover forte, né? Está precisando chover. Aquilo já virou agonia no meu coração. O telhado está aberto, não pode chover agora. E aí começou o processo dentro de mim da tempestade de querer voltar. Eu já estava mais tranquilo nessa hora. E aí o Espírito Santo ministrou isso. Falou, vai aos pés de Cristo. E aí eu estou voltando para casa, vejo a minha casa, né, no caminho, nuvens cinzas lá no alto assim da casa, aquele vento, aquele tempo clássico de chuva forte. Primeiro pensamento, faz dias que não chove, vai chover justo hoje aqui, né? E aí o Espírito Santo falou, para de reclamar e vai aos pés de Cristo. E eu me coloquei ali naquele momento aos pés de Jesus, dentro do carro, voltando para casa. Eu fiz uma simples oração, entregando tudo aquilo a Cristo. Falei, o Senhor é dono de todas as coisas. Eu entrego em tuas mãos esse serviço da troca da caixa d'água. Eu entrego em tuas mãos essa chuva. O meu desejo é que termine o serviço antes de chover. Eu não quero que não chova, porque nós estamos passando por uma estiagem, está tendo rodízio de água em Bauru de novo. Então precisa chover. Mas eu confio em Ti, entrego em tuas mãos. E eu descansei. De verdade, eu descansei, não me preocupei mais. Me coloquei aos pés dele e descansei com ele. A hora que o pedreiro estava terminando o serviço, eu fui lá dar uma olhada no telhado. Adivinha? Começou a pingar. Começou a dar pingos de chuva, ainda estava o telhado todo aberto, tinha algumas coisas para fazer, para terminar, para depois telhar, ia demorar um pouco para telhar. E aí ali eu descansei em Cristo, falei, não vou me preocupar com isso, está contigo. A chuva parou, terminou todo o serviço, cobriu o telhado. 5 minutos depois que a gente desceu do telhado, deu um baita de um pé d'água lá em Bauru. Choveu muito, uma chuva de vento, teria encharcado a laje. E o que o Espírito Santo falou comigo? Só entrega aos pés de Cristo, não se preocupa com o resto, confia nele, coloca aos pés dele, que ele faz o que tem que ser feito. Nem sempre vai ser do seu jeito, nem sempre vai ser no seu tempo, mas vai ser da melhor maneira, porque é ele que está fazendo. Amém? Então que todos nós possamos nos colocar aos pés de Jesus, independente das situações, das circunstâncias, que possamos fazer como Maria, no dia comum, aos pés dele, no dia de aflição, de dificuldade e agonia, aos pés de Cristo, num dia de alegria, de celebração, de comunhão, aos pés dele. Quero vocês se levantem, tenhamos aqui um momento com Cristo, nos rendendo ao senhorio de Jesus, nos colocando ao pé dele agora aqui, em adoração, em contemplação. Abra o seu coração para Jesus, ele está aqui conosco nessa noite. Entrega suas dificuldades, seus problemas, as suas aflições. Se está tudo bem, celebra com ele, ouve a voz dele, mas esteja com ele, renda-se aos pés de Jesus. Teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa
Jesus, Tu és o bem mais precioso que temos, é a Tua presença, Jesus. Espírito Santo, enche o nosso coração com amor, com desejo enorme por Cristo, com amor pelos pés de Jesus, por nos rendermos aos pés dEle, nos entregarmos totalmente a Ele. Nos ajuda, Espírito Santo, a entregarmos o nosso melhor, a entregarmos a nossa vida, o nosso tempo a Cristo. Remove do nosso coração todo outro amor, todo outro desejo, preocupação que tem nos impedido de nos entregarmos a Cristo, de nos rendermos a Jesus. Assim nós te pedimos, enche o nosso coração com amor por Cristo, pelos pés de Jesus e por viver nesse lugar, nessa presença, independente de situações, de circunstâncias, de emoções, de sentimentos. Nos ajuda a vivermos aos pés de Jesus. Nesse momento eu intercedo, Pai, por cada um que aqui está, que está assistindo esse culto online. Espírito Santo, enche o coração de cada um desses com amor, com desejo por Cristo. Revela o amor de Cristo, revela os pés de Cristo e desperte em cada um desses a vontade, o desejo por Ti, Jesus, por quem Tu és, pela Tua presença, se rendendo totalmente, plenamente aos Teus pés. Assim eu peço, em nome de Jesus, amém. Maria, que está nos seus pés.